Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos. O maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Olá, uma boa tarde segura para todos e para todas que nos assistem. Hello, safe afternoon for everybody who's watching us. Espero que estejam bem, mesmo nesses tempos difíceis que estamos passando. Bem-vindos ao painel Gestão de Riscos Ocupacionais e Conjunturas Organizacionais. Meu nome é Ebson Nery, eu sou o responsável global por segurança ocupacional da Vale e serei o meu moderador desse painel. Eu agradeço ao IBRAM pela oportunidade de poder mediar esse painel, e as colegas que estarão aqui comigo são a Gilza Monteiro e a Jennifer Hopper, né? A Gilza é engenheira química com mestrado e doutorado em análise de segurança pelo programa de engenharia nuclear da COP no Fundão, no UFRJ. Ela também possui já mais de 18 anos de experiência em gestão de riscos nas indústrias de óleo e gás. E a Jennifer é a CEO da Academy of Sustainable Innovation, que é uma ONG com foco na educação sobre mudanças climáticas e desenvolvimento de lideranças. A Jennifer também é consultora em liderança e saúde e segurança sendo membro do conselho de uma empresa de mineração de ouro que ela participa. A gente vai estar aqui fazendo esse bate-papo aqui com essas duas colegas, né? E ao final vamos ter aí um debate aí com as perguntas que vocês enviarem para a gente. Então, eu peço para vocês aí durante o debate encaminharem as perguntas para a gente ter no final essa discussão rica que vai ter. E também entrem depois na página do IBRAM, tem outros palestras, treinamentos, e todos os nossos patrocinadores estão lá também. Então, vamos iniciar esse painel aqui com a Geisa, e depois entra a Jennifer. Gilza, perdão, falando Geisa aqui. Gilza, é com você aí. Obrigado e desculpa aí por ter errado o começo aqui do seu nome aqui. Imagina, todo mundo às vezes confunde, o nome é diferente mesmo. Gente, muito boa tarde a todos, é uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês, eu agradeço desde já pelo convite, convite esse que me permitiu estar aqui numa discussão belíssima, né, onde a gente vai tentar aumentar o nosso nível de compreensão acerca de como as conjunturas organizacionais, né, ou os fatores organizacionais, como é que eles influenciam nos nossos comportamentos, nos nossos processos decisórios e
e como é que isso, né, no final, impacta a gestão dos riscos dos grandes acidentes nas nossas indústrias. Eu já até extrapolo um pouquinho o escopo do painel que fala de riscos ocupacionais, mas eu vou trazer para a apresentação uma descrição voltada também à questão da prevenção dos grandes acidentes. A minha apresentação, eu vou focar num dos fatores organizacionais, que são as estruturas das nossas organizações, e a gente vai tentar entender, então, como é que elas impactam a segurança das nossas operações, como é que elas impactam a forma como a gente faz as coisas numa organização, e eu vou fazer uma releitura dessa minha frase, se elas impactam a forma como a gente faz as coisas numa organização, elas impactam a cultura das nossas organizações. E por estruturas, eu me refiro, né, botei uma figura ali para que já viesse à cabeça de todos nós os organogramas das nossas companhias, eu me refiro ao conjunto de posições que a gente tem nesse organograma, as conexões entre essas posições, as linhas de responsabilidade, as linhas de accountability, né? E essas estruturas elas podem ser vistas como uma verdadeira anatomia das nossas organizações. Elas servem como uma referência, inclusive, para os empregados, mostrando como é que os processos de trabalho eles foram divididos nas suas várias tarefas, como é que as várias especialidades foram agrupadas, né, em departamentos e como é que eles estão sendo coordenados. As estruturas, elas influenciam os fluxos de informação nas nossas organizações, informações que sobem ou às vezes não sobem da maneira como a gente gostaria, e elas influenciam os nossos processos decisórios. Então, elas impactam e muito a forma como a gente faz as coisas numa organização. Bom, o que eu vou falar para vocês é fruto da minha pesquisa na época do doutorado, onde eu tive a chance de passar um ano na Escola de Sociologia da Universidade Nacional da Austrália, trabalhando com um sociólogo, um professor muito conhecido, pelo menos na área de óleo e gás, que é o professor Andrew Hopkins. Ele tem estudado e dedicado sua pesquisa à investigação das causas humanas e organizacionais que contribuíram com grandes desastres em diferentes segmentos industriais. Então, eu deixo aí um material de base que está servindo para essa apresentação, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do professor Hopkins, esse endereço aqui no finalzinho do slide dá acesso a um site que tem muito material, inclusive material gratuito, para download gratuito. Bom, como é que eu vou seguir daqui para frente? Qual foi a estratégia que eu resolvi adotar para explorar essa pergunta de pesquisa aqui com vocês? Eu resolvi adotar uma estratégia que eu considero bastante efetiva, que é a estratégia da contação de história, né? No inglês tem um nome bonito, que é o storytelling, né? Então, daqui para frente, eu vou abordar 3 casos, né, de grandes acidentes, né, ou de situações com potencial para grandes acidentes. A gente vai buscar compreender o que houve de errado em cada uma dessas situações, as decisões tomadas pela organização em cada um dos casos, mas a gente vai além. A gente vai buscar fazer um exame da estrutura organizacional da companhia que tomou aquelas decisões para tentar fazer essa conexão respondendo essa pergunta. O primeiro caso que eu trago aqui para vocês, felizmente, não se transformou num acidente, mas teve potencial foi um caso que aconteceu em 2017, na represa que opera, né, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E no dia 12 de fevereiro de 2017, houve a emissão de uma ordem de evacuação de 200 mil residentes localizados a jusante dessa represa, né? Quando eu penso no tamanho, na extensão desse deslocamento de pessoas, fica até difícil a gente imaginar, né? 200 mil pessoas. E o que aconteceu nesse dia, né? Eles foram informados que havia um risco dessa área aqui perto do vertedouro de emergência, dessa área aqui colapsar, e se isso de fato ocorresse, haveria uma liberação não controlada, né, de água ali atingindo a região onde eles estavam. Por esse motivo, eles foram obrigados a deixar as suas residências. Mas, afinal, o que aconteceu nesse dia? E antes de explicar a sequência de eventos, eu queria explorar aqui alguns elementos que estão nessa figura que são extremamente importantes para a operação segura dessa instalação. Eu não sou uma especialista nesse assunto de represas, então desde já me desculpem, né, por qualquer falha num jargão ou algum termo que não seja o mais apropriado, mas eu acredito que a gente consiga explorar bem de uma forma didática aqui a função de 2 grandes elementos que eu queria destacar. O primeiro é esse vertedouro de serviço, né, que é um grande canal de concreto que vai ser utilizado para permitir um escoamento seguro
né, das águas. Caso haja uma chuva, o nível de água do reservatório sobe, as comportas são abertas e é através desse canal de concreto que essas águas vão escoar de uma maneira segura. E eu queria destacar também aqui o vertedouro de emergência, que a gente consegue ver aqui. Nesse caso, não há um canal de concreto associado a esse vertedouro de emergência, ele foi projetado para entrar em uso, né, caso o vertedouro de serviço não pudesse ser utilizado por algum motivo. As águas, então, por overflow, né, elas iriam escoar aqui para um curso natural de águas, e em 50 anos de operação, esse vertedouro de emergência nunca tinha sido utilizado. A última informação que é importante é que a integridade desse canal de concreto aqui, que é o vertedouro de serviço, ela estava bastante danificada, né, devido a eventos prévios de inundação. Esse vertedor ele ficou bastante danificado, algumas tentativas de reparo foram feitas, mas nunca conseguiram fazer com que a integridade ou com que esse canal voltasse a um estado adequado do ponto de vista da integridade. Bom, dia 12 de fevereiro, fortes chuvas, o nível de água sobe, as comportas são abertas e eles começam a utilizar o vertedouro de serviço. Como eu falei, ele tinha problemas de integridade, e quando a gente dá um zoom nessa foto, a gente observa que, devido a esses problemas de integridade que nunca foram corrigidos, havia, na ocasião, um risco dessa área aqui, né, que a gente está vendo, simplesmente ser varrida, ela desabar, ela desintegrar. Para evitar isso, qual foi a decisão que foi tomada? Eles decidiram fechar as comportas e utilizar o vertedouro de emergência, aquele que em 50 anos de operação nunca tinha sido usado. Assim fizeram, né? Fecharam as comportas, o nível de água subiu e eles passaram a utilizar, então, o vertedouro de emergência. Mas assim que a água começou a escoar através daquela região, começou a haver um processo de erosão intensa do solo naquela região, colocando em risco toda a integridade daquela região. Então, foi nesse momento que as autoridades não tiveram outra opção a não ser emitir a ordem de evacuação. E aí a pergunta que se coloca é o seguinte, espera um minuto, né? Eles conseguiram até controlar essa emergência, abriram de novo as comportas, usando novamente o vertedouro de serviço e conseguiram gerir essa crise, e felizmente o cenário não avançou para algo pior. Mas a pergunta se coloca, essas represas elas são projetadas e elas devem ser mantidas e operadas, né, para evitar acidentes catastróficos. Então, o que aconteceu nesse caso que essa represa chegou tão próxima a um ponto de falha? O que aconteceu nessa organização para permitir que a integridade de sistemas tão importantes se deteriorasse ao longo do tempo e jamais fossem corrigidas e voltassem a um estado adequado? Essas foram as perguntas postas pela comissão que investigou esse evento. E a comissão, ela colocou bastante ênfase na questão da cultura dessa organização. A cultura dessa organização foi tal que outros objetivos do negócio, no caso, a produção de energia elétrica, né, esse tipo de instalação, prevaleceram sobre a segurança, e os problemas de integridade desses sistemas, que são tão importantes para a operação segura dessa instalação, eles jamais foram corrigidos. Mas a comissão ela não ficou satisfeita com essa resposta. Ok, esse era o estado de coisas que se estabeleceu na organização, era a forma como eles faziam as coisas. Mas por que esse estado de coisas se estabeleceu? E para responder essa pergunta, eles partiram para um exame da estrutura dessa organização. Aqui a gente vê o pedaço do organograma que nos é de interesse, né, com ali a função mais alta, que seria o equivalente ao CEO da organização. Logo, um nível abaixo, você tem o que seria o diretor responsável por aquelas operações, e vocês veem aqui uma divisão de operações e manutenção, onde eu vou focar nela. Essa divisão ela era entendida como os donos da operação da represa, né? E segurança é uma função do dono da operação da represa. Então, havia uma caixinha lá embaixo destacada, que era a caixinha de segurança da represa. A gente pode imaginar, olhando por esse organograma, que essa caixinha ela deveria ter tido poder na organização para influenciar nos processos decisórios de maneira a garantir a integridade daqueles sistemas de segurança. Mas por tudo que vimos até agora, essa caixinha tinha tudo menos esse poder de influenciar. Essa caixinha, se a gente observar, ela está 4 níveis abaixo do que seria
o maior nível hierárquico responsável pela operação dessa instalação. E meio que percebendo isso, né, que ela estaria lá abaixo, isolada dos níveis mais altos, né, e com isso, com uma certa dificuldade de levar para cima preocupações de segurança, meio que já percebendo isso, o próprio organograma já dispunha de uma linha pontilhada que servia como uma linha de comunicação direta entre esse departamento de segurança e o diretor responsável pelas operações, por aquela instalação. Essa linha nunca foi usada. Então, o que a comissão concluiu é que, bom, como é que eu vou mudar esse estado de coisas? E a comissão concluiu que, para mudar a forma como essa organização fazia as coisas, ela precisava mudar a estrutura da organização. E 2 recomendações nos são de bastante interesse aqui para as discussões de hoje. Eu vou destacar aqui a primeira, em que ele diz que tem que ter um nível, uma caixinha, né? Uma gerência a nível executivo, com responsabilidade específica por segurança da represa e por gerir esse trade-off, né, entre segurança e produção. Em outras palavras, essa recomendação está nos dizendo assim: segurança tem que ser uma função no topo da organização. E a outra recomendação nos diz o seguinte: aquela caixinha lá que era responsável pela segurança da represa, ela agora passa a se comunicar diretamente com esse novo nível gerencial que foi criado e dedicado com responsabilidade específica para a segurança. Então, 2 conclusões a gente pode extrair dessas recomendações. Segurança tem que estar no topo das organizações. E a partir do momento que aquele departamento de segurança se conecta com essa função que agora vai até os mais altos níveis da organização, ela deixa de estar diretamente subordinada à divisão de operação e manutenção, o que lhe dá uma certa independência de outras pressões do negócio. Então, o desenho organizacional é tal que coloca a segurança no topo e confere a essa função uma certa independência dos demais objetivos ou pressões do negócio. E, por último, tem uma última frase ali importante: a posição ela precisa ter recurso. A função de segurança ela precisa ter recurso, e quando eu falo de recurso, eu me refiro, óbvio, ao recurso material necessário para executar as suas atividades, mas eu falo também de recursos humanos. Eu falo de pessoas com as competências necessárias para executar essas atividades em quantidade, num número compatível com a carga de trabalho, porque senão não adianta a gente redesenhar e não pensar nessas questões, porque senão o conjunto da obra não vai funcionar no todo. Essas são as principais conclusões ou lições aprendidas que a gente tira desse caso. Eu vou agora para o segundo caso. O segundo caso que eu trago para vocês são 2 casos de acidentes que aconteceram com ônibus espaciais da NASA. Né? A NASA ela sofreu aí 2 grandes acidentes catastróficos, né? Que foi a explosão da Challenger, segundos após a decolagem desse ônibus espacial, e a explosão depois da Columbia, né, no reingresso à atmosfera terrestre. E qual era a cultura da NASA naquele momento, na ocorrência desses acidentes? Tem uma frase que diz muito, é uma frase muito reveladora. Inclusive, esses slogans adotados pelas companhias, eles são muito reveladores, são artefatos de cultura. E o que dizia a NASA naquela época? Faster, better, cheaper. Sabe a história do cobertor curto? Né? A gente pode até supor aqui que a questão da segurança estava ali embutida na parcela do Becker, e realmente estava. Mas a dinâmica da organização foi tal que desvios que levavam à degradação dos sistemas, mas que não produziam uma consequência imediata, catastrófica ou alguma coisa mais adversa à segurança, começaram a ser aceitos para que a NASA conseguisse cumprir com outro objetivo do negócio: o atendimento dos prazos que eles tinham para o programa espacial. Então, ao longo do tempo, a repetição de diversos desvios começou a ser normalizada nessa organização. Inclusive, esse termo que a gente da área de segurança usa, normalização dos desvios, foi um termo cunhado por uma socióloga chamada Diane Vaughan durante a investigação do acidente da Challenger, que é justamente essa dinâmica que a organização acaba adotando, em que um desvio que não gera um problema imediato de segurança, mas que te traz um benefício do ponto de vista de outro objetivo do negócio, ele é aceito por um grupo e visto até como benéfico. Ele é aceito uma vez, ele é aceito a segunda vez, ao longo do tempo, a repetição desse desvio já não é mais percebida como um desvio, ao momento da normalização. E se você não tem uma visão independente capaz de questionar esse status quo,
os sistemas, paulatinamente, eles vão sendo degradados. Bom, o que foi proposto, né, nesse relatório de investigação da Columbia, que eu deixo como referência, é um documento riquíssimo, o que foi proposto para to fix the broken culture, né, para consertar, né, se é que a gente pode falar assim, ou para mudar, talvez seja o melhor termo, essa cultura. A Columbia, ela estabelece como recomendação a criação do que ela chama de autoridades técnicas. Essa é a proposta dessa comissão que investigou o acidente da Columbia. Seriam pessoas, né, com uma expertise técnica que não deveriam ter responsabilidade nem por caso, nem pelos custos dos programas. Ou seja, novamente a questão de independência aparece aí. Essas pessoas seriam responsáveis pelos requisitos técnicos, pelas normas que os empreendimentos tinham que seguir e por todos os waivers a esses requisitos técnicos, por todos os desvios a esses requisitos técnicos, né? Dependendo da dinâmica da organização, por vezes na nossa organização a gente tem um grupo que elabora as normas, mas lá na ponta, na área de negócio, você tem autonomia para desviar dessas normas ou de algum requisito técnico, por algum motivo, né, que é legítimo, mas muitas das vezes as pessoas que desenvolveram aquele requisito não são consultadas e seriam as melhores pessoas até para avaliar os riscos associados a desviar daquele requisito. Então, a NASA cria essa percepção, né? E ela estabelece essa função para o que seriam as autoridades técnicas. Essas autoridades teriam que decidir o que é um evento anormal, para evitar essa questão da normalização dos desvios que eu coloquei, e seriam responsáveis também por realizar verificações independentes da prontidão de lançamento. E a gente pode trazer isso aqui para vários segmentos industriais, né? Eu venho da área de óleo e gás. Vocês podem imaginar a seguinte situação: uma plataforma vai sair do estaleiro e vai para o mar, vai para a sua locação começar a produzir. Ela está pronta para isso? Tem alguma pendência de segurança? Quem é a entidade dentro da organização que vai emitir esse parecer? O que a NASA está dizendo aqui é que essa entidade, esse ator na organização que vai dizer está pronto, pode ir, essa pessoa tem que ter maior independência das pressões do negócio. E aí fica a pergunta: como é que eu implemento esse conceito dentro de uma organização? Que estrutura, né? Seria uma estrutura mais descentralizada ou centralizada, aquela que permitiria a melhor aplicação desse conceito? E para entender isso, eu preciso passar por esses dois conceitos com vocês. Do lado esquerdo, eu busco explorar o que seria uma estrutura descentralizada. E descentralização significa autonomia para a tomada de decisão, que está dispersa na organização. A organização passa a ser vista ali como um conjunto de caixinhas que funcionam quase como companhias, né? Áreas de negócio que funcionam com grande independência, ligadas por um setor corporativo que estabelece alguns requisitos técnicos que precisam ser seguidos por essas unidades, mas cada caixinha dessa aqui, o gestor tem autonomia para tomar as suas decisões. Inclusive, muitas vezes, dependendo da dinâmica da organização, desviar de um requisito técnico corporativo, óbvio que vai avaliar os riscos para fazer isso, mas quem vai avaliar os riscos é um conjunto de profissionais de segurança representados por aquela caixinha pequenininha ali azul, que está diretamente subordinada a ele. Então, essa é a carinha de uma estrutura descentralizada que a gente vai explorar um pouquinho mais. Do lado direito, a gente já vê uma estrutura com maior nível de centralização, uma função técnica fortemente estabelecida, indo até o topo da organização e prestando serviço para os vários ativos. Vamos explorar um pouquinho mais essa estrutura descentralizada, porque ela é uma estrutura que tem grandes vantagens. E eu diria que a vantagem mais atrativa dela, uma delas, né, é a maior velocidade nos processos decisórios. Como as decisões não precisam subir na organização, as decisões são mais rápidas, né? E com isso você tem uma vantagem econômica bastante significativa. Mas do ponto de vista de segurança, tem algumas questões que precisam estar no radar da gente. Se a gente entende que a decisão pode ser tomada isoladamente em cada uma dessas caixinhas, sem a necessidade de subir, sem a necessidade de uma verificação, né, por um setor corporativo, né, a gente pode imaginar que variações nos padrões e nas práticas adotadas nas unidades, elas são praticamente inevitáveis, né? O que pode levar até um entendimento não uniforme acerca de perigos e riscos, ou seja, situações similares passam a ser geridas de formas bastante, às vezes, diferentes, quando você compara uma caixinha com a outra. Então, esse é um contexto organizacional onde se aumentam as chances de que as práticas adotadas em uma dessas caixinhas seja uma prática que, do ponto de vista da qualidade de engenharia e de segurança, não seja melhor.
Nesse momento, você pode estar pensando, mas eu tenho um processo de auditoria que vai em cada caixinha dessa e que vai descobrir o que está acontecendo. E é verdade, mas não há garantia que esse processo vai ocorrer numa velocidade suficiente para identificar e corrigir esse problema antes que ele venha contribuir com um grande acidente. E, obviamente, que uma situação como essa aumenta o risco regulatório, né? O regulador vai na caixinha 1, vê um problema e uma forma de solução. Vai na caixinha 2, o mesmo problema, uma forma de solução e de tratamento completamente diferente. Ele vai imediatamente comparar, né? E aquilo que tiver de pior qualidade vai ser questionado. E, obviamente, que a gente está falando de uma estrutura de um profissional de segurança que está ali diretamente subordinado àquele gestor que responde por prazo, por custo, produção. Ele passa a não ter a independência, que pode ser uma independência requerida e salutar, para trazer para dentro dessa estrutura o que a gente chama de freios e contrapesos, um sistema de checks and balances, né, como é dito no inglês. Então, você concentra numa caixinha só, numa mesma divisão, toda a responsabilidade por tudo, produção, custo, prazo, segurança e até os waivers ou desvios que comentei um pouquinho mais atrás e que foi a questão tão explorada na investigação dos acidentes da NASA. Eu vou agora para o terceiro caso, já que a gente já conseguiu compreender melhor esse conceito. Chego no meu terceiro caso, um caso da área da indústria de óleo e gás, que foi o blowout, que aconteceu no Golfo do México em 2010, na sonda Deepwater Horizon. Inclusive, tem um filme fantástico que vale a pena assistir, né? Apesar de todo o romance do filme, mas ele conta a história desse evento e é bastante interessante, né? O que é um blowout? O blowout ele é um influxo não controlado de óleo do reservatório para a sonda, que não é possível de controle. Foi isso que aconteceu nesse evento, né? Evento que provocou 11 fatalidades e foi uma catástrofe do ponto de vista ambiental, demorou meses para que o vazamento de óleo pudesse ser contido. O professor Hopkins tem um livro muito interessante, onde ele explora as causas humanas e organizacionais que contribuíram com esse evento, e nesse livro ele traz um alerta. A estrutura da companhia operadora de óleo e gás associada a esse evento era, na época, uma das estruturas, uma das companhias com a estrutura organizacional mais descentralizada da indústria de óleo e gás. Isso teve um motivo. O CEO que tinha assumido tempos atrás, ele entendeu que a descentralização traria enormes vantagens competitivas para o negócio. Então, ele começou paulatinamente a enfraquecer o setor corporativo e cada vez mais descentralizando as áreas de negócio. Foi um sucesso em termos comerciais. Esse CEO ganhou prêmios, né, como um dos melhores executivos durante anos seguidos. Mas, ao fazê-lo, ele estava eliminando todos os sistemas de freios e contrapesos da estrutura organizacional, toda a visão que poderia ter um pouco maior de independência das pressões do negócio para questionar o status quo de como as coisas estavam sendo feitas nessa organização. Mas o que nos importa em relação a esse caso não é a estrutura antes, é a estrutura depois do acidente ou a reestruturação organizacional feita por essa companhia depois do acidente de Macondo, e essa figurinha, para mim, ela é emblemática. Ela traz diversas características que eu estou buscando reforçar aqui e que ela resume de uma maneira brilhante. Eu queria que vocês observassem que do lado esquerdo, a gente observa a função de segurança e riscos operacionais que foi criada ou estabelecida após o acidente de Macondo. Do lado direito, você tem a área de negócio e você tem uma linha pontilhada, que é uma linha que traz uma mensagem muito forte. É uma linha que diz assim: a nova estrutura, a estrutura da função de segurança busca ter uma maior independência das áreas de negócio. Ela é uma estrutura que está centralizada da organização. Quando a gente compara o nível da função de segurança com o nível da função da área de negócio, não tem diferença. Mas uma característica importante, ainda que tenha havido a centralização funcional, os profissionais de segurança, eles estão trabalhando direto nos ativos de produção. Então, é o que eu chamei aqui, né, de uma descentralização geográfica. Esses profissionais precisam estar, eu vou usar um termo, embutidos nas áreas de negócio, vivendo o dia a dia e conhecendo a realidade operacional, porque se eu não tiver esse profissional lá juntinho da área de negócio, eu vou ter uma enorme desconexão entre o setor corporativo e o que acontece de fato na vida, no dia a dia da área operacional. Então, essa descentralização geográfica ela é importantíssima. Esse profissional está lá
prestando serviços para lá o gestor, né, o gestor da área de negócio, mas a linha de accountability, ele responde, não é diretamente a esse gestor da área de negócio, mas ele responde à função, alguém que está acima dele, dentro da função de segurança. E esse profissional, né, tem um termo que está na moda, eu às vezes não gosto muito desses termos, desses modismos, mas ele funciona muito bem aqui. Ele está empoderado, né? Ele tem autoridade técnica. Olha aqui esse conceito que acabamos de falar lá da NASA. Ele tem poder legitimado na organização para intervir nos processos decisórios e evitar decisões que venham a comprometer a segurança. Gilza, e se tiver um desentendimento entre esse parecer do profissional de segurança e o gestor da área de negócio? Esse profissional de segurança tem como escalar esse problema usando agora a função centralizada que vai até o topo da organização. Então, aqui a gente vê características que são características bastante interessantes e que podem ser pontos de reflexão para as organizações que visam repensar a sua estrutura de maneira a fortalecer a função de segurança. Isso não deve ser visto como uma receita de bolo, né? Não deve ser visto como uma receita de bolo. Cada caso é um caso, cada organização está no nível de amadurecimento de sua cultura e precisa avaliar a sua própria estrutura de forma a identificar os seus pontos de vulnerabilidade e o que pode ser feito frente a todas essas lições aprendidas para fortalecer a segurança mediante, quem sabe, uma reestruturação da função. Tudo que vimos até agora, eu busquei explorar casos, né, levaram o que poderiam ter levado ao que eu chamo de acidentes organizacionais. Eu vou usar aqui uma definição de um especialista chamado James Reason, onde ele disse o seguinte: acidentes organizacionais são aqueles acidentes maiores, né, de baixa frequência ou baixa chance de ocorrência, mas que, em ocorrendo, tem um potencial catastrófico. Eles têm múltiplas causas, eles envolvem pessoas em diferentes níveis da organização, pessoas que não estarão nem no local, nem no momento do acidente, mas que tomam decisões, por vezes anos atrás, decisões que impactam os processos de trabalho e de segurança, decisões que impactam as margens de segurança dos nossos sistemas e que, ao longo do tempo, podem contribuir com esses grandes acidentes. Em geral, quando a gente investiga esse tipo de acidente, a gente chega naquela famosa e brilhante conclusão: é um problema de cultura. A forma como a organização vem fazendo as coisas faz com que a segurança não ganhe o peso adequado. O que a gente está vendo aqui agora é o seguinte: a cultura, ela não é uma causa independente, mas ela pode ser vista como uma consequência de causas mais fundamentais. A cultura é uma descrição, é um estado de coisas, é a forma como fazemos as coisas aqui, especialmente quando ninguém está olhando. Mas se é uma descrição, não pode servir como explicação. Variável descritiva e variável explanatória são duas coisas distintas. Então, se eu quiser agora entender por que esse estado de coisas se estabeleceu, eu vou ter que buscar e mergulhar nessa organização, identificando os fatores que estão criando ou estabelecendo essa cultura. E o exame da estrutura organizacional pode nos fornecer grande parte da resposta. E quando a gente olha para isso tudo, a gente pode pensar assim: não, mas espera aí, e o papel dos líderes nisso tudo? Cadê o líder nessa figura que você está mostrando? E para responder essa última pergunta, eu vou me valer das palavras da Judith Hockett, que ela foi chair, né, do setor de segurança lá da Inglaterra, o HSE, que é o Health and Safety Executive, em que ela dizia o seguinte: os líderes que querem mudar a cultura, né, e melhorar a gestão de riscos nos seus negócios, devem implementar mudanças estruturais efetivas que sejam institucionalizadas na cultura que eles estão buscando. Então, os líderes precisam estabelecer os arranjos institucionais que vão promover a cultura que eles querem. E por arranjos institucionais, esse é o último conceito que é bastante importante para vocês. Eu me refiro aos arranjos organizacionais que são estabelecidos pelos líderes, e eles o fazem de acordo com seus sistemas de crenças e valores e de acordo com a estratégia que a companhia está buscando. Esses arranjos independem de nós, indivíduos que trabalhamos na organização e que raramente paramos para pensar acerca desses arranjos. Eu estou falando da estrutura, que é um deles,
mas a estrutura não é o único. Eu estou falando do sistema de recompensa, do sistema de bônus, eu estou falando dos sistemas de avaliação de desempenho dos empregados, que, em geral, são atrelados a um sistema de indicadores. Todos esses arranjos institucionais precisam ser pensados em conjunto, porque eles afetam o nosso comportamento e a maneira como a gente toma decisões nas organizações. E são eles, então, a depender deles, é que você vai conseguir mudar a cultura organizacional. Então, os líderes, com seus valores, com seus sistemas de crenças e com a estratégia que eles colocam para a organização, eles precisam pensar como é que eles materializam tudo isso através dos arranjos institucionais que vão ajudá-los a criar e estabelecer a cultura que eles tanto estão buscando. O que eu tinha para apresentar é isso. Eu agradeço desde já o tempo de vocês, vou ficar muito feliz com a oportunidade futura aí, né, daqui a pouco de debate, né, atendendo aí a comentários, atendendo a perguntas, e eu vou chamar agora a Jennifer que certamente vai continuar essa apresentação e continuar a abordar esse assunto de uma forma brilhante, porque as conversas que tivemos antes desse evento foram sensacionais. Então, Jennifer, eu vou parar agora de compartilhar e fica à vontade para começar no momento que você conseguir compartilhar sua tela. Obrigada. Unmute. So it's okay? Vocês vendo, seeing my slides? Muito obrigada, Gilsa. Press 5? F5. It's okay? Hello? It's okay? You guys are hearing me or no? I see, F5. Well, let me try something else. I will do this. Better? Ok. Desculpe, muito obrigada, Gilsa e Ebsen e todos. Pode, eu vou falar em português, mas acho muito melhor eu vou falar em inglês, porque eu sou canadense. Mas I worked in Brazil for 10 years, so for me it's a great pleasure this afternoon. Eu já morei no Brasil 10 anos, então é um prazer incrível conversar com todos os meus colegas brasileiros, então muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado, Geisa, foi uma apresentação maravilhosa de algumas das lições aprendidas de alguns incidentes na sua região e as conexões entre a cultura e a organização e algumas causas raízes. Acho que ela também falou no final da apresentação dela sobre a estrutura e como a estrutura é uma manifestação da cultura. Realmente, o papel de um líder é ajudar a organização a entender a si própria e melhorar em relação à cultura. Vou falar sobre essa dimensão, mas é também para acrescentar ao que já foi dito anteriormente pela Gilsa. Eu vou falar de mudança em cultura organizacional e como isso impacta a saúde e segurança. Eu vou falar um pouco de mim. Como eu já disse, eu sou canadense, eu sou engenheira e eu já trabalhei com ambiente e segurança. Eu saí da Vale em 2017, depois de 10 anos, e em 2011 eu vou contar uma história para vocês.
Uma pequena história sobre como eu sou tão apaixonada pela cultura em relação à saúde e segurança. Em junho de 2011, dois mineradores morreram tragicamente em uma das nossas minas subterrâneas na Vale. E com certeza haviam muitos fatores técnicos e pessoais associados com esse incidente. E o diretor de operações, no momento, me disse: claro que a gente tem que investigar as causas técnicas e humanas desse evento muito trágico, mas também precisamos olhar para a nossa cultura e transformar a nossa cultura. E ele olhou para mim e disse: eu quero a sua ajuda. E eu sou engenheira, então eu penso sempre nos fatores técnicos e humanos, então eu me perguntei o que é cultura e como podemos transformá-la. Então, eu realmente fiz um exercício de aprendizado, eu li muitos livros, eu achei muitos livros sobre esse assunto e eles sempre falavam de cultura como mais um problema técnico para resolver. E o que eu aprendi, na verdade, é que a cultura não é um problema técnico para ser resolvido, mas é uma coisa que você precisa aprender e você precisa ter processos de aprendizagem bem alocados para que você aprenda sobre você antes de mudar. Então, vou falar um pouco sobre isso. Eu tinha alguns diagramas enormes, eu não vou falar sobre isso com muitos detalhes, porque isso realmente me deu um prospecto muito interessante da cultura. A gente falou com muitas pessoas de saúde e segurança, e em saúde e segurança a gente sempre fala do iceberg. O acidente é aquilo que a gente consegue ver por cima da água, a gente consegue ver os acidentes, os quase acidentes, e a gente também fala muito sobre o que está por baixo da linha da água. Então, a gente fala de atos que não são seguros ou barreiras técnicas que não estão bem alocadas. E o que não aparece naquele momento. E a cultura é exatamente assim. Tem algumas coisas na cultura que são muito óbvias, que podemos ver. Você pensa, por exemplo, quando você entra numa operação e você vê vários gráficos sobre produção e custos e orçamento, e você não vê nada sobre saúde e segurança. Isso vai falar uma coisa sobre a cultura, porque as pessoas gostam de colocar pôsteres e símbolos de coisas que são importantes para eles. Tem muitas coisas que a gente pode ver da perspectiva cultural. E assim como saúde e segurança, tem muitas coisas que nós não podemos ver. A gente não sabe o que está debaixo da água. Então, primeiro, precisamos colocar as pessoas juntas e perguntar o que está debaixo d'água. Não é uma investigação técnica de segurança, isso é muito crítico, mas isso é uma exploração cultural, eu acho que eu chamaria dessa forma. Eu acho que você comentou em um dos seus slides, Gilza, que você queria uma estrutura para te ajudar com coisas que você não consegue ver. Então, por cima, você não consegue ver por cima da linha d'água para conseguir chegar na cultura que você quer. Então, você precisa entender que tipo de estrutura você quer. Você precisa perguntar algumas perguntas: qual é a natureza de poder nessa empresa? Como as pessoas se relacionam nessa empresa? Então, colocar as pessoas numa sala para que tenham essas conversas profundas de maneira segura é parte do processo de entender a cultura que você tem e entender qual a mudança que você gostaria que fosse feita. O próximo slide tem muita informação, mas é só para que vocês tenham uma ideia de todo o processo de aprendizagem, e aí eu vou fazer um paralelo daqui a 2 slides. Mas uma exploração cultural precisa de um processo diferente de aprendizagem que um treinamento, por exemplo. É um processo diferente. Se você quiser mudar a cultura, é um processo diferente, a aprendizagem sobre isso, do que, por exemplo, mudar um problema técnico, porque que a gente poderia fazer um treinamento guiado.
Então, eu peguei muito desse treinamento. Aqui você tem um plano do que você quer fazer, e aí você faz um ciclo. Mas se você quiser aprender sobre cultura, não comece com a solução, comece com a experiência de cada uma das pessoas na sala e coloque isso no contexto, por que estamos aqui, o que que a gente quer mudar, e aí começa com a experiência das pessoas, algumas perguntas profundas, como as pessoas estão vivendo, o que que elas pensam dessa conversa, o que que as pessoas estão prestando atenção, e aí reflita profundamente sobre isso. Você pode ter o gerente de operações, de recursos humanos, o gerente de comunicações, do jurídico, pessoas de operações. E aí você não vai ter só a perspectiva de saúde e segurança, mas uma perspectiva organizacional, fazendo as perguntas mais profundas e culturais. Isso vai entrar num ciclo de aprendizagem e você traz a experiência de todos na sala, você vai perguntar o que que as pessoas estão pensando, o que precisa mudar. E você agrega alguns temas e o mais importante, cria algumas decisões, alguns planos, o que você vai fazer para mudar essa cultura. É um processo muito rico, mas acho que o resumo desse slide é que isso é sobre juntar as pessoas na mesma sala, para que todos possam ter a mesma perspectiva para a mudança, ao invés de apresentar uma situação e tentar fazer com que sigam as recomendações. Eu queria falar sobre uma das etapas do processo de aprendizagem, e uma delas é tentar criar uma sabedoria local para esse grupo. Quando eu trabalhei na Vale, a gente trazia muitos recursos externos para nos ajudar com processos, e se você quiser mudar a cultura, você não consegue pegar isso num grupo, você precisa dessas pessoas numa sala. Aqui tem algumas referências muito legais que modificaram a maneira como eu enxergo cultura e como a gente liderou a mudança de cultura quando eu estava lá. Aqui outro slide bem complicado, porque cultura é complicado. Mas se a gente pensar da parte esquerda e da parte direita, esse símbolo do infinito, a liderança tem a ver com muitas coisas. É trazer as coisas para o mundo real, como sistemas, estruturas e processos, as metas, o planejamento, as avaliações de performance, tudo isso você precisa colocar juntos, tem que entender o seu mercado, entender o seu produto, isso precisa ser tudo tangível dentro da organização para ser executado. Um foco enorme, claro, para operar uma empresa. E esse lado aqui é o processo de reflexão, como os líderes têm que se juntar para entender que tipo de cultura eles querem na organização. E juntar essas duas coisas, qual é a cultura que temos, o que temos que mudar. E, de novo, essa conversa que não é linear, ela é multinível e multidisciplinar. Talvez não seria bom ter um processo descentralizado, ou seria... Esse tipo de conversa ajuda a informar o tipo de estrutura que você quer colocar. E eu acho que para muitas culturas essa estrutura descentralizada é correta para muitas. A Josi falou, tem a ver com a maturidade da organização e muitos outros aspectos. Mas fazer esse trabalho sem refletir profundamente vai gerar alguns riscos.
E você não vai identificar alguns dos perigos que vêm com a mudança organizacional. Se você não endereçar a dinâmica de poder, a distância hierárquica, qualquer estrutura vai ser limitada em termos de resultados esperados. Esse slide é um pouco mais simples. Eu estou tentando fazer um paralelo. Se é um diálogo de liderança e você está tentando aprender e se ver, onde está esse lado do processo. Os líderes precisam se juntar de maneira multidisciplinar para juntar esses dados tão ricos sobre quem é a organização. Isso é um processo de aprendizagem. É um processo de diálogo. Não é uma apresentação de 5 experts que vão dizer para todo mundo o que eles têm que fazer. É um time local se juntando e estabelecendo quem eles querem ser. Esse processo é um pouco diferente do que o que você faria aqui. Uma vez que você sabe quem você quer ser e que estrutura vai te levar para o próximo nível, aí sim é um processo de treinamento, porque você sabe o que você quer fazer, como você vai projetar alguns dos riscos e como você vai implementar. E aqui, o que eu queria dizer é que a cultura é um desafio adaptável. Não é fácil, não tem maneira fácil. E se você ler sobre a diferença de um desafio adaptável e um desafio técnico, a gente pode falar sobre mudança de cultura. As pessoas que precisam fazer o trabalho são as pessoas com o desafio. Aqui, se você tem um problema técnico, você tem um caminhão que está com um problema, tem uma solução. Você vai para uma oficina e você tem um expert lá para consertar seu caminhão. Aqui, mudando cultura, não é como consertar um caminhão de mineração. Você precisa realmente entrar na raiz da conversa e falar com o time de liderança sobre todos os aspectos. Eu vou finalizando aqui e eu vou deixar bastante tempo para a gente fazer perguntas. Eu e a Josie, a gente teve um trabalho incrível, a gente conversou muito na segunda. Eu tenho uma experiência maravilhosa trabalhando com pessoas maravilhosas na Vale. Muitas coisas mudaram com o resultado de trazer os líderes juntos para ter essas conversas profundas. Então, todo esse aspecto da vida importa mais. Como que a gente saiu disso, de uma produção que era orientada pelo trabalho, agora para a vida importa mais, né? A gente teve conversas muito corajosas em muitos locais da empresa e a gente começou a entender que não era para uma ação específica ou para um engenheiro que falhou. Temos que olhar que não é uma coisa de ser mais rápido, melhor e mais barato. São decisões que são tomadas. E, claro, tem pessoas técnicas que talvez tomaram uma decisão errada, mas parando lá e olhando no contexto, que contexto essas decisões foram tomadas. Outra pergunta muito grande para mim é quem está na sala? Porque se você não traz essas vozes multidisciplinares para o time, algumas coisas vão acontecer. Você não vai ter essa riqueza de dados. Você vai gastar muito tempo, algumas decisões vão ser tomadas e você vai ter algumas decisões que vão correr em cascata. Algumas decisões vão ser tomadas, mas não envolveram o grupo de pessoas que precisava ser envolvido. Então, isso vai mudar
de compliance para um compromisso. Opa, aqui. Muitas coisas mudam. Eu não sei se o meu amigo Paulo Henrique está aqui, ele deve estar super ocupado com essa exposição, mas muitas coisas mudaram com a Vale e da maneira como a gente trabalha, como a vida vem em primeiro lugar, como a cultura mudou em relação a um resultado de aprendizagem e de abordagem cultural. Como eu disse, a gente fala sobre o que está acima da linha d'água. E se você não tentar entender os aspectos culturais, você não terá a comunicação que fala com a realidade em que as pessoas vivem. Não vou passar por todos esses pontos, mas eu realmente queria conectar a cultura. Talvez eu fale um pouquinho complicado, porque é uma área bem complicada para tentar falar em pouco tempo, mas a minha maior mensagem é que em saúde e segurança a gente fala muito sobre o cisne negro, essas coisas completamente inesperadas e que a gente não poderia prever, mas eu queria dizer que todos os cisnes são negros quando você está operando no escuro. E a definição da teoria do cisne negro é uma metáfora que descreve um evento que aparece como uma surpresa e tem um impacto catastrófico e que provavelmente é irracionalizado. Ele não é racionalizado da forma adequada. Se a gente não tiver uma conversa honesta sobre o que isso traz em termos de consequência, então é difícil. A minha maior mensagem é para que as pessoas façam uma reunião, sentem na mesma sala e tenham um diálogo seguro para falar abertamente e tentar entender o que está abaixo da linha d'água de uma perspectiva cultural. Esse processo ajuda a organização a revisar através de dados muito ricos e se conhecer de uma maneira completa, ao invés de uma maneira incompleta. All trying to do very good Vocês vão work. se conhecer como pessoas numa empresa com demandas diferentes, perspectivas diferentes, processos de aprendizagem diferentes, e aí você consegue acender a luz. E essas possibilidades de eventos de cisne negro vão diminuir, porque você tem dados ricos para aprender. So I think that's all I Acho had. que isso é tudo. Eu vou dar bastante tempo para conversa e debate para todos que estão online, e a Gilza e eu estamos ansiosos para ouvir as suas perguntas. If I stop, does it go back? Muito bom, gente. Vocês já me ouvem aí? Acho que sim, né? Excelente, eu estou aqui ainda cabeça rodando aqui um pouquinho aqui, estrutura centralizada, descentralizada, o iceberg, o que eu vejo, o que eu não consigo ver, como é que eu vou mergulhar lá, né? Como é que eu vou, o cisne negro, então, assim, é tanta coisa aqui para a gente discutir, né? E para esse debate aqui, que eu vou começar aqui com uma questão que chegou aqui, que é complexa, né? Então, todas as perguntas aqui vão ser complexas, no meu ponto de vista, porque não tem resposta única, né? E aí, eu não sei se vocês conseguem botar a Gilza e a Jennifer junto. Ah, legal, agora sim, ficou tudo bem. Melhor assim, a gente se vendo aí. Vocês duas abordaram, né, nessas questões aí, discutindo centralizado, descentralizado, transformação cultural, né? A Jennifer trouxe muito isso. E aí, uma pergunta que veio aqui, que eu já também estava doido para fazer, assim, na visão de vocês, e aí a gente pode começar com a Jennifer falando um pouco, depois vem para você, Gilza. Como é que os líderes, né, impactam? Como é que eles podem ajudar essa transformação cultural? Qual o papel deles, né?
nessa transformação cultural para a segurança realmente, seja ela numa estrutura centralizada ou descentralizada, essa pode ser depois uma outra pergunta que a gente faz depois, mas como é que é o papel desses líderes, né, nessa transformação cultural? E aí, Jennifer, se você quiser começar, porque você estava tocando nesse assunto, eu acho que vale a pena você começar aí a Gilza entra aí para colaborar. Yeah, I think that's a great question. So thank Acho que a you. pergunta é ótima, então muito obrigado, antes de mais nada. Eu gostaria de dizer que, no meu entender, um dos papéis mais importantes que um líder pode desempenhar é de reunir as pessoas, juntar as pessoas, de forma que as vozes possam ser colocadas numa mesa de maneira segura, ou seja, reunir as pessoas em torno de assuntos que são importantes. Não há nada mais importante do que a vida, não há nada mais importante do que as pessoas voltarem para casa depois do trabalho em total segurança. O primeiro passo, então, é reunir as pessoas, convocar conversas significativas com a equipe e ouvir as diferentes óticas e escutar, fazer as perguntas mais difíceis, mas criar segurança para que as pessoas possam compartilhar a experiência total que elas têm. Se colocar mesmo na mesa. As maneiras falam por si, né? A Mandy fala. Eu sou engenheiro, eu não falo a mesma língua quando eu estou lá embaixo da terra, mas as maneiras que as pessoas têm falam maravilhas. Então, trazer as vozes das pessoas para a mesa de conversa é uma maneira bastante rica e bastante enriquecedora de implementar a mudança. Então, a reunião, né, juntar as pessoas é uma das principais funções de um líder. Edson, eu posso complementar aqui, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui até, que o assunto é muito rico, né? Mas eu diria, quando a Jennifer falou, né, de escutar quem está na ponta, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? Quem está na ponta, vivendo o dia a dia operacional, sabe dos problemas, né? Sabe do que eu chamaria aqui das bad news, né? Daquelas notícias que não são tão confortáveis, mas que elas precisam ser postas e elas precisam ser levadas para aqueles que têm poder de tomar decisões, para eventualmente corrigir os problemas que estão ali sendo apresentados por aquele time operacional. Então, se você consegue estabelecer uma cultura em que uma má notícia ela tem espaço para ser posta, essa é uma cultura que tende a levar a uma maior prevenção dos grandes acidentes, né? Eu tenho uma frase que eu acho brilhante, né? Que os líderes precisam colocar ou precisam viver isso, né, para que essa cultura do reporte da má notícia, de fato, ela possa ser implementada na organização, que é o seguinte, é uma frase para mim também emblemática, né, que é o challenge the green and embrace the red, né? Ou seja, quando você recebe aquele indicador verdinho, recebeu esse indicador, mas questiona está verde por quê? Está realmente verde? Olha a realidade que eu estou recebendo lá da ponta, né? E embrace the red, porque se você está recebendo algo que é uma notícia desconfortável, mas você tem que ver aquilo pelo lado positivo, você está tendo a chance de enxergar um problema antes que ele se materialize num acidente, você está tendo tempo de agir. Então, acho que quando a organização ela consegue desenvolver esse nível de compreensão, né, e criar um espaço para que as questões sejam postas, né, e possam ser levadas, eu acho que esse é um grande avanço. E, por último, eu diria o seguinte, né, o líder, o tempo todo a gente na organização está observando o líder, o que ele diz, o que ele cobra, né, a fala dele. Então, assim, os líderes, na minha opinião, eles têm que estar bem atentos, porque existem várias mensagens subliminares que eles, às vezes, transmitem, às vezes até sem perceber. E, às vezes, eles têm um discurso, mas, na hora, a prática, ela acaba se tornando divergente do discurso, e o liderado percebe. E é nessa hora que há uma quebra da confiança líder-liderado. Então, acho que esse é um outro ponto importante também que precisa ser pensado. Muito bom.
Vamos lá, vou fazer aqui o que eu captei aqui, para fazer um sumário aqui com vocês, né? Trazendo um diálogo aí, a Jenny falou muito, diálogo aberto e transparente, né? A gente ter isso para poder trazer os problemas, né? E você trouxe aí de comemorar os verdes, questionando eles, e pegar esses vermelhos, os resultados que não estão bons, né? E se aprofundar neles também e não ter nenhum preconceito quando vier o vermelho, aquela história, não me traga notícias ruins, não pode existir isso dentro de uma organização. E, claro, ouvindo mais a ponta lá, o frontline, né, podendo dar maior velocidade na comunicação e também nas respostas e ações. Porque quando a gente ouve quem está lá no dia a dia, a gente com certeza vai saber realmente o que eles estão precisando, né? Porque eu também vejo aí, contribuindo um pouquinho, que é o famoso sanduíche, né? A alta liderança, ela está engajada com a segurança, ela quer a mudança cultural, quer a segurança. O pessoal lá da ponta precisa disso, porque eles são os maiores impactados, e você tem sempre uma média gerência ali, que ela está focada muitas vezes em resultados, em outros assuntos, e acaba que isso não por direcionamento, mas talvez até inconscientemente, fica um pouco amortecido, né? Essa parte, quando a gente fala do foco lá na segurança. E aí, Gilson, eu queria trazer uma pergunta aqui também para você aqui, que eu acho que também é bem pertinente aqui, né? Durante a sua conversa aí, você focou bastante, foi mostrando as estruturas descentralizadas, estrutura centralizada, e você, claro, a tendência ali na que a gente conversou e que você trouxe aí, é uma estrutura mais centralizada, independente, para fortalecer mais, né, a área de segurança. A gente está falando aqui um pouco de segurança, mas fortalecer as áreas, né, de segurança, saúde, meio ambiente, enfim. Visualizando essa estrutura mais centralizada, né, o que você acha que poderia, aí, pelos seus estudos, fazer essa estrutura não funcionar, né, de maneira adequada, né, e você entende que uma estrutura mais centralizada, ela pode ter uma dificuldade maior em dar resposta, em termos de velocidade de resposta para a organização? São duas perguntas assim bem importantes e que me dão a oportunidade de dizer aqui que não existe uma solução única e mágica que vá atender a todas as organizações, né? Você vê ali um slide com algumas características do desenho organizacional que foram bastante vantajosos para a organização A ou B, né? E às vezes a gente fica assim, poxa, é a receita de bolo que eu vou seguir e os meus problemas estão resolvidos, né? Não é assim que a coisa funciona. Então, o que eu diria, né? Se a gente pega uma estrutura com a característica de maior centralização funcional e independência das pressões de negócio, como eu busquei mostrar, existem inúmeras maneiras de você chegar nesse arranjo e, no fim da história, esse arranjo não funcionar como você gostaria ou como você pretendia no início da reestruturação organizacional. E por vários motivos, né? A gente tem que imaginar, o primeiro ponto que eu também tentei destacar na apresentação é a questão dos recursos. Não adianta eu mudar essa estrutura e não colocar pessoas nessa estrutura que tenham as competências requeridas, né? E de que especialidades. Segurança é um assunto multidisciplinar. Que especialidades eu preciso pôr nessas caixinhas e com que nível de competência? E mais do que isso, qual é a quantidade, qual é o staff, o meu dimensionamento de staff para dar conta dessa carga de trabalho. Então, se essas questões, que são outras variáveis estruturais, né? Estrutura é muito mais do que um desenho ou um organograma, mas você tem que pensar em tamanho, diferentes especialidades que têm que ser reunidas, e mais, as estruturas elas não vivem isoladas. Elas estão dentro de um contexto com outros arranjos institucionais. Se você tem um sistema de bônus que continua botando pressão nos líderes para dar resultados de curto prazo, e você tem um líder que vai ficar ali naquele cargo por 2, 3 anos, o que ele vai fazer? Ele quer o resultado de curto prazo. O problema de segurança, muitas das vezes, a decisão dele que impactou a segurança, às vezes só é percebida 5, 10 anos depois. Quando aconteceu o problema, o sujeito já não está nem mais lá. E uma última questão que eu acho que a Jennifer trouxe
na apresentação dela, quando ela fala, né, a gente precisa colocar as pessoas numa sala, as pessoas precisam ter consciência acerca de como é que aquele arranjo vai funcionar, e as pessoas precisam ver propósito naquilo. Por que eu estou mudando para essa estrutura? Estamos todos de acordo? Estruturas são maneiras de você distribuir poder na organização. E isso tira as pessoas da zona de conforto. Então, se você, antes de uma reestruturação organizacional, não colocar todo mundo numa sala, para que todos estejam engajados num propósito único, né? E percebendo como é que vai ser essa redistribuição de poderes, estando de acordo com isso, se você não faz isso, essa estrutura no final ela acaba não funcionando. Então, são vários aspectos que precisam ser pensados para que o conjunto da obra no final dê o resultado pretendido. Não, muito legal. Jennifer, você gostaria de fazer alguma contextualização nesse ponto? E aí vou colocar um ponto aqui só para você aqui, que aí você pode trazer essa parte descentralizada dessa busca também, olhando lá o iceberg, né? A linha d'água, né? O que eu vejo, o que eu não vejo. E nessas estruturas centralizadas e descentralizadas, a gente não tem a resposta, claro, né? Mas a gente pode também discutir aqui um pouco, né? Como é que eu consigo ver melhor ou não, né, em termos de estrutura, que aí eu faço a conexão que vocês conversaram no começo. Se eu converso, tenho um diálogo aberto, transparente lá com a ponta, pode ser que eu comece a ver os sintomas, né, que estão acontecendo lá debaixo do iceberg, debaixo da linha d'água, que eu não consigo ver quando eu estou no topo ali. Yeah, no, I think great question. Com certeza, as perguntas são ótimas. Antes de entrar aí nessa questão de falar da linha abaixo da linha d'água, né, eu talvez completaria ou complementaria com a resposta de que, para mim, sempre que você pega uma estrutura, você pega essa estrutura por causa da série de vantagens, mas há coisas com relação a centralizada ou descentralizada, porque em cada uma você perde certas coisas, porque uma organização é muito maior, muito mais do que uma estrutura. Então, se você centraliza, você tem decisões tomadas a um nível mais alto, você vê que a posição dos líderes é marcante, aí você pode perder a capacidade de compreender todas as inovações e os pequenos progressos que acontecem na ponta. Não? A experiência que eu tenho mostra que nas operações é onde as inovações mais mágicas acontecem. E o grupo centralizado tem um papel aí, no sentido de aprender e depois de como repassar ou replicar essas inovações, essas ideias. Então, o meu pensamento, se você centraliza a estrutura, você tem que complementar essa estrutura construindo relacionamentos, embutindo esses relacionamentos dentro da organização. Então, as inovações que acontecem numa empresa, seja lá na linha de frente, eles vão ter sempre uma maneira de encontrar um lugar fora daquela área. Ou seja, toda estrutura precisa ser complementada com um tipo de relacionamento e de articulações que acontecem que você tem que levar em conta para não perder essas coisas. E com relação ao que está abaixo do nível da água, está na parte de baixo do iceberg, a Gilsa falou muito bem, é uma estrutura que trata de uma distribuição de poder, né? É conversar com as autoridades e como é que é complexo resolver isso. Eu acho que a capacidade de reunir as pessoas numa sala ali na ponta para tratar as questões de poder e os acordos, isso aí vai fazer com que a estrutura, seja ela centralizada ou descentralizada, vai fazer com que ela funcione melhor. Ou se você tem uma cultura de aprendizagem contínua e de experimentação, aí você vai ter dados em tempo real e aí você centraliza a sua estrutura e no próximo trimestre você vai reunir as pessoas de novo. Vamos ver o que a gente aprendeu, o que a gente está enxergando aqui e ali, que incidentes estão acontecendo, quais são as fragilidades que nós estamos observando. E aí você vai ajustando à medida que vai caminhando.
a gente vê que as estruturas são montadas, acontecem resultados ruins, sejam ligados à saúde, segurança, ou área financeira, ou ambientais. E aí a gente fala, bom, a estrutura aqui não funcionou, vamos tentar montar uma estrutura nova. Essa cultura de aprendizagem traz à tona a possibilidade que você vai obter esses dados o mais rápido possível, ou seja, você não vai esperar até que aconteça um acidente para depois descobrir que a estrutura não funcionou. No meu entender, será que a estrutura que não funcionou? Ou será que a dinâmica que existia por baixo da estrutura é que era uma dinâmica não saudável? Excelente. Gente, está maravilhoso esse bate-papo aqui. This is E wonderful. veio um pedido aqui, se você podia, Jenny, falar um pouquinho mais sobre a teoria lá do cisne negro, né, que você trouxe ali, e acho que criou aí uma vontade, pessoal, pede, fala mais um pouquinho sobre essa teoria. Yeah, I mean, I don't have a deep dive in Na verdade, eu não tenho uma profundidade aí com essa teoria. Acho que ela surgiu, talvez, num ambiente de mercado financeiro. Uma questão aí aconteceu na Bolsa de Valores, que deveria ser imprevisível, coisa rara e tudo mais. Eu acho que teve aí o início ali, enquanto metáfora, né? Teve o início nessa área. Porém, eu acho que já se tornou uma metáfora bastante comum, seja na área de ambiente, de saúde e segurança, e esses outros aspectos de uma organização de grande porte. Assim é que a realidade é que os cisnes negros existem na natureza. Não são tão frequentes, não, você não vê com frequência, mas existem. Então, eu acho que nas organizações haveria uma possibilidade de que na ponta se pense que a probabilidade é muito pequena, é uma coisa muito rara, vários fatores que precisam se alinhar para que essa coisa aconteça. Eu acho que todos nós conhecemos aí, para quem trabalha na mineração, onde acontece aí um rompimento de barragem, pelo menos a cada 6 meses, temos eventos muito grandes nessa área, todos conhecemos, mas se a gente for buscar no mundo inteiro, existe rompimento de barragens em vários lugares do mundo inteiro, pelo menos uma vez a cada 6 meses dos últimos 15 anos. Esses aí seriam o quê? Seriam cisnes negros ou simplesmente cisnes que não tiveram um holofote em cima deles? Eu acho que a hipótese, a minha sugestão seria, eram cisnes brancos que não tiveram holofotes brilhando em cima deles a partir de todos os ângulos da organização, ou seja, cada um viu um pedacinho, quer dizer, tinha umas lanterninhas aqui e ali em cima daquele cisne, mas não era luz suficiente, faixa de luz não era suficiente para iluminar todo o cisne. Não havia lugares na organização para que as luzes pudessem ser aceitas. If I may add, Epson, I think this analogy brilliant. We really need to put the problems into light, because then this swan will be shown. As Hopkins wrote on the book, as I left as a reference, and as my presentation was based, he is Australian, and he makes a comparison. He says, the Europeans, era uma surpresa, porque eles desconheciam realmente a existência, então aquilo era uma surpresa, né? E a gente tende na área de segurança a usar essa analogia para dizer assim, há um grande acidente que não poderia ser previsto, como a Jennifer colocou. E o que o Hopkins traz de uma forma também brilhante é que ele coloca o seguinte, o cisne estava desconhecido para o europeu que estava chegando, mas para os aborígenes que já viviam na região, eles tinham informação da existência do cisne negro, né? Então, o que ele quer dizer com isso? A informação acerca do evento, ou o sinal antecipado de que um grande evento pode acontecer, ele já existe, esse conhecimento já está presente nos nossos sistemas sociotécnicos, mas ele só não está conseguindo chegar, né, de uma forma e para as pessoas
que podem tomar decisões que evitem esses grandes acidentes e que estejam dispostas a ouvir essa informação e esse conhecimento para que a coisa possa funcionar, né? Então, eu acho bastante interessante essa discussão que ele promove no final do livro, pensando essa ideia do cisne negro, mas colocando o seguinte: olha, a informação está lá, a gente tem que arrumar uma maneira de que essa informação chegue a quem tem que chegar. Isso aí eu acho que faz muita conexão com o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, do diálogo aberto e transparente, de ouvir a ponta, né, de você ter uma comunicação 360 dentro de uma organização, né? E para isso a gente tem que ir numa transformação cultural também, esse é meu ponto de vista nessa discussão, né? A gente tem que, nessa transformação cultural, começar a quebrar um pouco das hierarquias, né? Que as hierarquias, elas freiam essa comunicação, né? Elas intimidam as pessoas a levar as mensagens, né, que não sejam tão boas como são esperadas. Eu acho que essa conexão é fantástica quando a gente discute sobre isso, podendo ver, né? Podendo ver. And Epson, could I make one small Epson, posso só adicionar um comentário? Claro, estamos aqui, é o debate. It occurs to me, and it's Me parece, e eu sempre penso quando eu estou falando inglês e para um público que fala português, e eu aprendi isso falando português. Eu não falo tão bem, mas uma coisa que eu aprendi aprendendo português é a importância do idioma. Se você pensar numa empresa muito grande, o pessoal de finanças tem um vocabulário muito específico, o pessoal de RH tem um vocabulário específico, o pessoal de saúde e segurança tem um vocabulário específico, a gerência e os diretores é onde tudo precisa se juntar. Pensa nas operações, tudo precisa converger. Então, pensa em quantas linguagens um gerente de operações tem que falar e entender. Eu lembro dessa matriz que tinha verde, vermelho, laranja, e tinha umas notas nisso. Isso faz sentido para um gerente de risco, mas para outras pessoas não faz. Então, a importância de metáforas, histórias, narrativas, porque a gente precisa ter linguagem específica. Porque existem especialidades para criar um negócio, mas a gente tenta se comunicar uns com os outros. Quando a gente for se comunicar, não fala essa linguagem especializada. A importância das metáforas, das histórias, das imagens é realmente muito crítica, porque isso é um equalizador. Essa história, ela acaba com a hierarquia, ela acaba com a timidez. Eu lembro que eu ficava com muita vergonha quando eu tinha que falar português. As pessoas também têm muita vergonha quando estão falando um jargão muito técnico. Então, eu lembro que trazer essas histórias pode ajudar. Pode ajudar as pessoas a colaborarem e trabalharem juntas. Como a Gilza disse, a informação está lá, mas às vezes precisamos aprender como assimilar essas linguagens diferentes. Edson, você me permite técnicas que os nossos profissionais de segurança de processo precisavam desenvolver, né? O que a gente entende que é importante para esse profissional. E a questão da comunicação
a questão da escuta ativa, da habilidade de negociação, foram habilidades que a gente mapeou como sendo muito importantes para esse profissional de segurança, porque esse profissional, ele realmente ele vai precisar transmitir aquilo que ele está vendo com uma linguagem, às vezes, que é técnica, que só ele está conseguindo, né, compreender, ele um grupo, né, ali, com algumas especialidades, ele vai ter que ter habilidade, ou pelo menos alguns desses profissionais terão que ter habilidade de comunicar esse problema numa linguagem que um gestor que não tem aquele nível de conhecimento de segurança vai compreender. Então, essa questão das linguagens que a Jennifer coloca, né, de como é que a gente transmite, né, as informações de maneira que elas se tornem compreensíveis para diversos públicos, é algo que a gente também precisa trabalhar nas organizações, para que haja esse fluxo de informação, né? Às vezes a pessoa está querendo que a informação chegue, mas quando ela chega, ele não consegue compreender, né? Ou até minora uma situação pela falta de compreensão e pela falta, às vezes, de habilidade de quem está realmente comunicando. Então, são pontos importantes também no que se refere à prevenção de acidentes. E eu aproveitaria aí também, Gilza, pegando o que a Jenny falou, que você disse, e ainda a gente ainda tem a globalização, né? Que a maioria das empresas estão em vários países, né, que para você, não só o idioma, que é uma barreira, como a Jennifer trouxe, né, mas também o como fazer o approach lá, o como levar a informação, né, o como a postura de um líder dentro de um país, dependendo da cultura. Então, assim, são vários vertentes aqui que a gente está discutindo, né, nessa parte cultural. Não é só ser centralizado ou descentralizado, tem a cultura, tem a localidade, tem o como comunicar, tem o ouvir a base, né? Tem o empoderar, né? Que está no jargão, como você falou agora, o empoderamento das pessoas para elas realmente agirem. Mas tudo isso que a gente está falando aqui está dentro de um grande ponto, que é a cultura da organização, né? E a cultura também, como a gente debateu aqui, muitas vezes ela não pode ser uma cultura de um líder ou de outro líder que vai passar 2 ou 3 anos naquele posto, porque senão é a cultura do líder. Então, a criação de uma cultura da organização é uma coisa que realmente vai perpetuar, né? Aquela organização podem trocar os líderes. Então, se diz muito de ter culturas, né? À prova de líderes. Então, acho que esse é o ponto, assim, de tudo que a gente discutiu aqui, né? Como fazer isso, a gente não consegue ter essas respostas. Eu acho que esse aí, quem tiver, não é 1 milhão, não, são vários milhões de dólares que vai ter, mas é fantástico. A gente está chegando ao final aqui, né? Então, esse bate-papo aqui, poderíamos ficar aqui muito mais tempo conversando, porque está riquíssima a conversa, né? Agradecer aí a vocês, Jennifer, que está no Canadá, a Gilza, que está aqui com a gente, toda a equipe aí do IBRAM, que ajudou, a equipe de base aí, apoiando aí para ter essa transmissão aí fantástica, né? Foi perfeito aí. Agradecer a audiência que estava aí com a gente. Essa palestra também vai estar disponível depois no canal do YouTube do IBRAM, tá? E tem várias outras atividades, né, acontecendo essa semana na Exposi IBRAM, que também está lá no site do IBRAM, para todo mundo poder conectar, se inscrever. A maioria das coisas são gratuitas, não precisa pagar, como essa palestra e outras que tem. Então, acho que assim, é fantástico, aqui eu agradeço a vocês duas, né, e ao IBRAM também, essa oportunidade da gente poder estar conversando aqui, trazer um pouco das nossas ideias, um pouco da experiência, para compartilhar com nossos colegas aí, com a ideia de fomentar, né, um ambiente melhor de segurança, uma cultura melhor nas empresas que todos nós estamos ou estivemos, a gente já tem colegas também, e é onde a gente estará também, né, no futuro. Então, muito obrigado a vocês aí, uma boa tarde segura para todos, para todas, e foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos continuar nossas conversas, né? Com certeza, Epson, assim, foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço demais o convite, a possibilidade de estar aí nesse diálogo, assim, foi fantástico. Obrigada. Absolutely fantastic. Thank you. Absolutamente fantástico. Muito obrigado, Edson. Foi uma moderação maravilhosa. Muito obrigada a todos.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.